O programa espírita Jornada ao Conhecimento, Estudar, Compreender e Vivenciar, Reencarnação e Ressurreição, o Evangelho segundo o Espiritismo, com Margarida Rigato e Silva Maria Rariz, de Sorocaba, transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, mas antes nós queremos lembrar que o objetivo da nossa página Estação da Luz Espírita é reunir aqui nessa página o maior acervo possível de matérias espíritas. E é por isso que nós reproduzimos a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio O Cristo Consolador de São Paulo, livros da codificação, palestras, entrevistas, áudios, obras suplementares da doutrina, e assim você encontra no mesmo lugar aquilo que atenda às suas necessidades. Então o nosso objetivo é divulgar a doutrina e divulgar também os trabalhos que nos chegam, que são apresentados e que nós extraímos do YouTube. Queremos agradecer a sua companhia e vamos ao programa espírita Jornada ao Conhecimento. Paz com Jesus e muitíssimo obrigado pela sua companhia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito bom dia aos amigos da Web Rádio Estação da Luz. É com muita alegria que damos início ao nosso 35º programa Jornada ao Conhecimento. Desejamos o nosso muito bom dia aos nossos parceiros na retransmissão desse programa, os amigos da Coromandel Espírita de Minas Gerais, os amigos da Rede Doutrina Espiritismo do Rio de Janeiro, da Web Rádio Deus Conosco de Maceió, Alagoas, aos amigos da Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, e agora também contamos com a parceria do Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, Alto dos Rodrigues, do Rio Grande do Norte. Deixamos aqui o nosso bom dia a todos esses nossos parceiros. O programa Jornada ao Conhecimento traz sempre como proposta, meus amigos, estudarmos a sequência dos ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo e, a partir da compreensão desses ensinamentos, trazemos para o nosso dia a dia, aplicando no nosso próprio comportamento, na nossa vivência diária. Estamos ao vivo pela plataforma do YouTube, Estação da Luz, Tavares, e pelo Facebook, Web Rádio Estação da Luz, Natal, Rio Grande do Norte, e também pelo site da Web Rádio Estação da Luz.com.br. Participe, interaja conosco, enviando a sua colaboração, enviando as suas perguntas, através do WhatsApp disponível aqui na nossa tela durante o nosso programa. Desejamos aqui um bom dia ao nosso companheiro Tavares. Bom dia, Silvia.
Bom dia, Margarida, bom dia, Tavares, bom dia a todos queridos ouvintes e que também nos assistem nesses momentos tão felizes que é falar do Evangelho de Jesus, né? Fazemos as devidas reflexões. É um grande prazer estarmos aqui e um bom dia a todos esses parceiros queridos que a Margarida já enumerou, que fazem parte também da transmissão deste programa em seus estados, em suas cidades, né? Então vamos, neste momento, fazer a nossa prece para dar início ao nosso programa. Convido a todos que se sentirem à vontade para fecharem os olhos, procurar respirar profundamente, limpar a mente de todos os pensamentos, trazendo a figura de Jesus para as suas mentes, para as nossas mentes, ou um lugar da natureza onde nos sentimos próximos a Deus, fazendo parte dessa própria natureza. E vamos, neste momento em que estamos tranquilos, rogar a Jesus, este divino amigo de nossas vidas, que nos ampare, que nos fortaleça, que nos envolva em mais um dia na vida terrena, trazendo luz, oportunidades e muita compreensão da nossa própria vida. E nesses momentos que aqui estamos, estudando esse Evangelho bendito, que são os ensinos do Cristo aqui na Terra, que nós possamos estar despertos para esta compreensão, para podermos vivenciá-las no nosso dia a dia. Que a paz de Jesus seja em nós e que o teu amor, Senhor, se expanda por todo este universo. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, vamos dar a sequência ao nosso estudo do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer do novo, no item ressurreição e reencarnação. Nós tivemos a oportunidade de estudarmos os itens de 1 a 9 nos programas anteriores e vamos encerrar esse item hoje, trazendo, portanto, do item 10 ao item 17, onde Kardec vai fundamentar a crença na reencarnação pelos judeus, mesmo antes da vinda de Jesus, como nós vamos encontrar nas passagens bíblicas do Antigo Testamento que Kardec traz aqui para nós. Ele cita os profetas Jó e Isaías. E Kardec inicia, então, este item 10, trazendo Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15, e que nós vamos à leitura, não é, Silvia? Para que a gente possa realizar as argumentações, as considerações depois de Kardec. Então, é o item 10 do nosso Evangelho. Diz assim: desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Vejam, meus amigos, que conforme a gente vai estudando o Evangelho, conforme a gente se debruça realmente para estudar o Evangelho, nós vamos percebendo que Kardec ele é uma proposta, porque ele nos faz, como hoje nós temos a internet, que a gente pega uma página da internet, ela nos remonta a outras, Kardec faz a mesma coisa aqui, e isso em 1800. Porque quando ele inicia a sua fala, ele já nos faz pensar, nos faz buscar outras informações lá no Evangelho, lá no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Equivocado está aquele que pensa que dentro do Espiritismo simplesmente se renega o Antigo Testamento. Muito pelo contrário, nós vamos encontrar ali no Novo Testamento respaldo para aquilo que o Espiritismo traz. E bem no início aqui das argumentações, das considerações por Kardec, ele faz uma comparação
Entre o que encontraremos lá no Evangelho de João, não está aqui escrito, mas nos induz a buscar o capítulo 1, versículos 20 a 21, onde nós temos o testemunho de João Batista, quando os judeus lhes enviaram os sacerdotes para o interrogarem se ele era o Cristo ou se ele era Elias ou o profeta. E a Kardec aqui compara, então, esta passagem com a de Mateus, que também não está citada aqui nesse pedaço, mas ele nos induz a buscar essa informação no capítulo 17, versículo 9 a 13, em que, num diálogo com seus discípulos que haviam presenciado o fenômeno de transfiguração no alto do monte, onde Jesus se transfigura e ao seu lado aparece em espírito Moisés e Elias. E Jesus, então, nessa passagem, pede aos discípulos que não comentem esse fato, daquilo que eles haviam visto, antes que Jesus pudesse se levantar dos mortos. E os discípulos, então, nesse acontecimento, que está registrado lá em Mateus, questionam Jesus. Por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Então Jesus diz assim: Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Então, os discípulos entenderam que Jesus se referia a João Batista. Por essa razão, então, Kardec inicia as suas argumentações dizendo assim: se o princípio da reencarnação expresso em João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, ou seja, que ainda não desse para compreender, porque estava envolvido em mistérios, não acontece o mesmo nessa passagem de Mateus, onde não existe equívoco possível. Elias já veio e não o reconheceram. Então, Kardec ressalta, nesta passagem de Mateus, que o princípio da reencarnação está bem claro, sem alegorias. É uma afirmação de Jesus. Lida esta passagem que a Silvia fez a leitura, nós vamos dividi-la em 3 partes, para que nós acompanhemos, então, o raciocínio proposto por Kardec aqui em suas considerações. O primeiro, na frase: desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Vamos pensar, meus amigos, como nos propõe aqui Kardec. Quando Jesus proferiu estas palavras, como está registrada lá no Evangelho de Mateus, João Batista estava encarnado. Ele convivia com Jesus, convivia com os discípulos. Então se deduz que nessa frase, Jesus se referia à encarnação em que João Batista havia sido Elias. E Elias havia sido um profeta que vivera no século IX a.C., ou seja, 900 anos antes de Jesus. Em uma época onde a lei mosaica ela imperava, né, na sua integridade, na sua totalidade. E o que ela pregava? Ela pregava o uso da força, através do extermínio, da morte daqueles que não acompanhavam, que não a seguiam, que eram considerados infiéis. Mas isso era uma condição para a conquista da Terra Prometida. O segundo item aqui que Kardec chama a nossa atenção, quando Jesus diz: se vós quereis compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Jesus não deixa dúvidas quanto às suas afirmações aqui sobre a pluralidade das existências. Veja, há de vir significa que ele já havia vivido, já havia desencarnado e voltaria, regressaria. Elias, então, teria sido um profeta cuja vida nós vamos encontrar registrado lá no Antigo Testamento, e retornaria, então, em outra veste, em outro corpo físico, mas o espírito era o mesmo. Vejam como Kardec vai nos levando
através da sua lógica, do seu raciocínio, a entendermos entre linhas, né, aquilo que já está registrado de uma forma muito clara no Antigo Testamento. O terceiro item que nós vamos evidenciar aqui, que Kardec nos traz, quando Jesus usa a seguinte frase, e Jesus usa essa frase muito frequentemente, que é: os que têm ouvidos de ouvir, ouça. Dizendo claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Então, aqui, meus amigos, nós temos que parar para raciocinar, para pensar um pouquinho. E eu vou convidar a Sílvia para que traga esse momento de reflexão. Será que essa realidade de não compreender essas verdades trazidas tanto pelos profetas, né, muito antes de Jesus, e depois também por Jesus, confirmando-as sobre as inúmeras existências, sobre até mesmo o princípio da reencarnação, porque quando nós falamos de inúmeras existências, nós estamos falando de retorno à Terra, mesmo que aqui a gente não encontre esta palavra. Será que era só na época de Jesus? Não, né, Margarida? Nós continuamos, muitos de nós ainda continuam nessa ainda taponados, né, tampados com um véu na nossa frente, com muitos dos ensinamentos do Cristo, né? Ele veio, olha quantos mil anos atrás, né? 2021, já indo por 2022 anos, e naquela época ele já dizia que a gente não tinha condições de compreender muita coisa e, portanto, a aceitação da reencarnação era basicamente nula, né? Eu falo sempre isso porque eu acho que a comprovação dessa questão da reencarnação foram os cristãos, né, os apóstolos que tiveram quando Jesus apareceu para eles, que aí eles viram que realmente o espírito não morria, que não tinha como, né? Nós vivíamos. Mas a partir daí que eles saíram a divulgar os ensinos do Cristo. Mas e aqueles que não conviviam com Jesus, né? E que era uma ideia nova para a época? Hoje não é mais nova, mas nós ainda patinamos nessa compreensão, porque nós lemos tudo isso, achamos bonito, muitas vezes aplicamos para o outro e não trazemos para nós. Hoje, nesta época em que nós estamos vivendo, né, nós estamos buscando compreender estas lições, ter ouvidos de ouvir, como Jesus diz aqui, para sentir esses ensinamentos do Cristo, para fazer sentido na minha vida, no meu dia a dia, no nosso dia a dia. Então, essa oportunidade de nós conhecermos, a gente está vindo, reencarnação após reencarnação, né? Observando, tendo conhecimento dessas leis, porque não é só de hoje que nós estamos aqui estudando o Evangelho. Outras encarnações também, mas hoje nós estamos numa era, que é a era do espírito, do despertar para esse espírito imortal que somos, para poder compreender isso que Jesus dizia. O que tem ouvidos de ouvir, que ouça. E em que momento? Será que eu já tenho ouvidos de ouvir o que Jesus está dizendo para mim em cada lição? Nessas lições? O que importa quem era, o que importa é o que eu sou, né? Então, aqui ele estava mostrando da encarnação de João Batista, quem ele era, para que pudessem compreender. E nós buscamos hoje, quem que eu era quando antigamente, na minha encarnação, né? E buscamos ao longo da história e vamos compreender que eu não quero nem saber quem eu era em outras encarnações, porque com certeza eu não tinha ouvidos de ouvir. Mas hoje eu já tenho. Será que todos nós já estamos nesse ponto de ter ouvidos de ouvir
compreender e vivenciar os ensinos do Cristo. Porque nessa época não se tinha o conhecimento que tem hoje, né? Hoje, depois da doutrina espírita, olha o que nós já aprendemos, o que nós conhecemos, e tantos espíritos que ao longo dessa caminhada vêm trazendo informações que fazem com que nós tenhamos este ouvido de ouvir. E será que já construímos isso? Né, Margarida? O que a gente tem que separar aqui são duas coisas, né? Porque Jesus mesmo dizia, quem tem ouvidos de ouvir, quer dizer, aquele que já está em condições de compreender, que aplique, né? Que entenda. O outro fato é negar, né? Negar que existe. E nós sabemos que o ensinamento já estava presente antes de Jesus chegar. Então, negar não significa que anula-se o fato de a reencarnação realmente ser uma lei natural, né? Uma lei de Deus, uma lei divina. E é isso que nós vamos observando no transcorrer do estudo, que, na sequência, Kardec, então, traz Isaías, lá do Antigo Testamento, mostrando aqui que esse ensinamento fazia parte da cultura dos judeus. E nós vamos ver que ela vai ser retirada depois, num concílio, né? Num concílio da Igreja Católica. Eu não me lembro agora aqui qual é esse concílio, mas aí é um objeto de estudo, de pesquisa, aqueles que nos ouvem, e que o termo reencarnação é retirado. Mas negá-la como diz Kardec aqui no finalzinho do capítulo, é renegar os próprios ensinamentos de Jesus, porque a reencarnação é uma lei divina. Então, quando ele traz Isaías, aqui na continuidade do nosso estudo, nós temos que lembrar que Isaías foi um profeta e que viveu em Jerusalém por cerca de 40 anos. Então, ele viveu entre 740, no ano de 740 a 701 a.C. E ele traz, então, o capítulo 26, versículo 19, que nós vamos encontrar na íntegra lá no Antigo Testamento, e que a Silvia vai ler para a gente, né, Silvia? Para que a gente possa tecer as argumentações de Kardec também aqui. Ele diz assim: os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então, nós vamos observar que Kardec, ele era um estudioso, né? Ele era um pedagogo, e ele se fixa, o que nós achamos hoje que são detalhes, mas não são detalhes, são vamos dizer assim, itens que têm que chamar a nossa atenção. E ele chama a nossa atenção ao verbo utilizado aqui nessa passagem, que é o verbo viver. A Silvia acabou de ler, ele diz assim, os teus mortos viverão. Vejam, esse verbo viver, na nossa língua portuguesa, quando a gente for estudar os verbos lá no ginásio, ele é conjugado no futuro do presente. Os teus mortos viverão. E Kardec, então, levanta duas questões. Primeiro, se Isaías estivesse se referindo à vida espiritual, os mortos no plano espiritual, e querendo dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, ele teria dito: seus mortos ainda vivem, e não viverão no futuro, porque ainda vivem seria no presente. Por que ele não disse isso? Porque se pensarmos que eles estavam mortos, nos leva à interrupção da vida. E nós sabemos, meus amigos, que somos imortais. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Ou seja, nós somos criados, a princípio simples e ignorantes, e a nossa vida é infinita. Não existe morte para o espírito. Então, pensarmos que Isaías queria dizer que os mortos, para viverem, estavam mortos, significa que a sua vida estava interrompida, a sua vida espiritual. E o segundo item, ele se referia, se o profeta tivesse a intenção de se referir à regeneração moral, ou seja, seus mortos estarão se regenerando,
apesar de estarem no plano espiritual, ele estaria indo também contrário à lei das penas eternas. E o que as penas eternas falavam? De que não existem novas oportunidades aos espíritos, às almas, né, que caem em erros, em equívocos. Então, Kardec aqui faz com que a gente pense, raciocine. Vejam, meus amigos, por que a doutrina espírita exige a fé raciocinada? E Kardec propõe isso, quando ele nos instiga, nos estimula a debruçarmos sobre o que nos traz tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento, a compreendermos os ensinamentos de Jesus, agora sem dogmas, agora sem mistérios. Nós temos aqui algumas perguntas, e como nós fizemos no programa anterior, vou pedir que os nossos amigos, como o Lourenço e também a Inácia, possam aguardar mais um pouquinho, porque no transcorrer da fala nós vamos encontrando as respostas aos questionamentos. E também vamos cumprimentar a nossa amiga Filomena, que esteve aqui já nos cumprimentando, desejando um bom dia para nós. Muito bem, meus amigos, vamos dar continuidade. Vejam, esta afirmação do profeta Isaías, que viveu há 700 anos antes de Cristo, coloca o princípio da reencarnação como uma revelação divina. Ou seja, esse ensinamento já estava chegando até nós como humanidade através dos profetas, de homens que eram considerados como vozes, né, da espiritualidade, trazendo essas novas verdades. E a doutrina espírita, então, meus amigos, ela encontra no Antigo Testamento um ponto de apoio e que dá alicerce a essa fé raciocinada proposta por Kardec. Vamos refletir mais um pouquinho, e aí até mesmo podemos entrar um pouquinho nas perguntas. Não é mesmo, Silvia? O será que essa fé raciocinada, ela modifica a nossa existência atual, tão cheia de desafios, não é verdade? Com certeza, né? A fé, ela nos traz a compreensão, a fé nos dá uma tranquilidade, a fé nos acalma, né? Porque o que é a fé? A fé é a confiança, é a compreensão nas leis divinas, naquilo que Jesus trouxe para nós. E por isso que a gente fala assim, que a fé a gente constrói. Então, é uma construção que eu faço, a Margarida faz, cada um faz de acordo com a sua própria vivência, com as suas experiências na vida e com a compreensão das leis divinas. Quando eu compreendo que essas leis, que esses ensinamentos que nós estamos aqui recebendo, eles têm fundamento na minha própria existência, eu começo a construir a fé. Então, eu tenho confiança em tudo que acontece comigo, eu tenho confiança no que acontece na minha vida, no geral, nos meus relacionamentos. Então, a fé é a construção que eu tenho. E para ter a fé, eu preciso usar da minha inteligência, porque eu preciso raciocinar, eu preciso pensar, eu preciso compreender o que está acontecendo comigo para exercer essa fé. Eu preciso da paciência, porque sem a paciência eu não vou ter como raciocinar, me tranquilizar para tomar a decisão certa. E confiar de que aquilo que está acontecendo comigo é o que eu preciso passar, o que eu preciso aprender. Aí ela me dá a compreensão, quando eu já pensei, raciocinei tudo, eu tenho a compreensão, a calma e a confiança de que eu não estou sozinho e que essas oportunidades não é numa encarnação também, viu, que a gente constrói a fé. É uma construção do espírito à medida que compreende, que vivencia as leis divinas. Olha, então assim, parece que fica repetitivo falar vivenciar as leis divinas, mas é na vivência, sim, das leis divinas, quando eu as compreendo, que eu vou sedimentando em mim essa fé. A confiança de que nada de mal acontece na minha vida
sem a minha própria participação. Então, tudo depende de mim para eu poder me melhorar, acompanhada dos espíritos amigos que me auxiliam nesse processo, encarnados e desencarnados, e na confiança de que Jesus vivenciou tudo isso, ele nos mostrou essa fé. Então, é esse o processo de construir essa fé, ela vem de dentro de nós. Né? A gente não ganha, não nasce com ela sem ter feito construção. Então, essa fé é porque ela é raciocinada, porque eu preciso compreender, eu preciso refletir, eu preciso pensar, eu preciso entender como é que as coisas acontecem. Né? Porque senão, simplesmente eu falar, é o acaso, tudo é o acaso, né? Aconteceu porque tinha que acontecer, sem uma explicação. E eu preciso buscar a explicação para compreender e fazer sentido na minha vida. Né, Má? Traz um outro significado, né? Porque Sim. nós passamos pelas dificuldades, nós passamos por todas os desafios da existência, mesmo como espírita, mas nos traz outra maneira de enxergar, outra maneira de reagir. E isso é muito importante, porque nós vamos na busca do equilíbrio, né? De não nos desesperarmos. Não quer dizer que a gente não esteja apreensivo diante dos acontecimentos atuais. Não quer dizer que... Mas esta apreensão, ela faz parte da nossa aprendizagem, porque é um desafio. É trazer esse conhecimento, fortalecer a minha fé de que não estamos desamparados. Eu estou trazendo para a realidade de hoje, né? Que não estamos desamparados e que estamos passando por um processo de provação. E provação é o quê? É colocar realmente em prova, em questionamento, aquilo que nós já abraçamos. E esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, ela nos dá mais fortaleza de ânimo, mais encorajamento, mais compreensão. E aqui eu vou responder, Silvia, vou trazer aqui a primeira pergunta, que é feita pelo Lourenço Silva, Entre Rios, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que ele diz assim: fora dos livros do Espiritismo, onde podemos encontrar tópicos sobre a reencarnação pelos conceitos espíritas? Lourenço, a gente acabou de trazer aqui duas fontes, né? Que não são espíritas, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas, fora isso, nós temos inúmeros livros de cientistas que se debruçaram pesquisando casos em que chamam a atenção, em que as pessoas se reconhecem como ter vivido outras existências, consegue identificar fatos e comprovar esses fatos, porque essas existências foram próximas à existência atual. Então, eu sugiro, eu já li, por isso eu vou falar de livros que eu já tenho lido, dos 20 casos sugestivos de reencarnação, que é do Ian Stevenson. E ele traz, então, casos que que sugerem a reencarnação. Então, existem, se você colocar isso lá no Google, né, casos sugestivos de reencarnação, você realmente irá ver que existem inúmeros livros que trazem, fora do espiritismo, relatos, né, relatos cientificamente comprovados, porque, se são fatos, ele pode buscar nas fontes se aqueles fatos realmente aconteceram com aquele personagem, e isso principalmente em relação a crianças, né? Crianças que trazem vivências, lembranças de vivências passadas, e que ela se identifica com outra personagem, vivendo outra vida, com outra família, em outro país, e se for a fundo não, e esses cientistas foram a fundo e acabaram comprovando que realmente esses fatos aconteceram. E que só o processo de renascer, como diz aqui no Antigo Testamento, que não traz o nome de reencarnação, mas que somente a compreensão do fato de que o renascimento num outro corpo físico, em uma outra época, muitas vezes em outro país, é a reencarnação. Mas vamos dar continuidade aqui, Silvia,
Silvia, se você gostaria de acrescentar alguma coisa a respeito da resposta do Lourenço, por gentileza. Não, e hoje em dia, como você disse, você vai na internet que você encontra diversos autores que falam sobre a reencarnação, espíritas ou não, né? Então, realmente é uma busca constante. E temos também que, assim, ter o discernimento nessa compreensão, né, sempre trazendo à luz da doutrina espírita, para que a gente possa ter um direcionamento e não ficar aí assim buscando todo o conhecimento sem a reflexão necessária para a compreensão desta palavra maravilhosa, né, que, como o próprio Evangelho diz, tumultuou a humanidade inteira, né? E até hoje ela causa esse tumulto entre todos nós, né? Porque acaba caindo no campo também, quando se nega um fato, ele cai no campo do misterioso. E aí também é objeto de sensacionalismo, né? Por isso é importante trazer mesmo a razão, aquilo que a gente vai procurar fora do espiritismo. Mas aqui, antes de respondermos a pergunta da Inácia, vamos dar a continuidade, então, ao nosso estudo, em que Kardec, então, na sequência, ele traz uma proposta para compararmos 3 diferentes traduções do capítulo 14, versículo 10 a 14, de Jó, que foi o profeta do Antigo Testamento, e essas traduções são de Sassi, de Osterwalde e da Igreja Grega, está numa sequência aqui proposta por Kardec. O que eu gostaria que a Silvia, por gentileza, lesse para nós. Então, é o item 14. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Isso está em Jó, no capítulo 14, versículos de 10 a 14, segundo a tradução de Sassi. Quando o homem morre, continua ou você quer... Sério, pode seguir. Tá. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver. Esperarei todos os dias do meu combate até que chegue a minha transformação. Isso está na tradução protestante de Osterwalde. Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Isso está na versão da Igreja Grega. Muito bem. Então, aqui nessa sequência, meus amigos, Kardec novamente ressalta 3 pontos nas suas considerações, nas 3 versões que a Silvia leu, e que demonstram claramente o princípio da pluralidade das existências, ou seja, das inúmeras existências pelas quais a alma passa após a sua desencarnação. E Kardec, então, nos faz uma proposta de raciocínio. A primeira está na frase: tendo o homem morrido uma vez, poderá ele reviver de novo? Vejam que é uma pergunta que o profeta Jó nos leva a questionar. Ele estava questionando. E que nos leva, porque quando a gente lê, nós temos que trazer para nós. E Kardec, então, ele diz assim: esta pergunta nos induz também a pensar. A ideia de que morrer uma vez e reviver implica também em morrer e reviver muitas vezes. Vejam como isso já estava fazendo parte da cultura dos judeus. Fazia parte. Por isso que ele pergunta naturalmente: se um homem pode morrer e reviver uma vez? Ele está perguntando, quer dizer, ninguém pergunta uma coisa que totalmente se desconhece e não se acredita, porque se não se acredita, torna-se um absurdo. E na segunda versão, na versão grega, a frase utilizada também por Jó, porque aqui é uma tradução que eles acabam agregando outras informações, ele diz assim:
Prestem atenção como ela está literal aqui, a informação. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Observe, meus amigos, como a ideia da reencarnação, não com esse nome, mas de retornar à vida física, é ainda mais explícita, é ainda mais clara, querendo dizer, eu voltarei à existência terrena. E aí, na tradução, que a Silvia também leu, de Osterwalde, Kardec evidencia a seguinte frase: nesta guerra em que me encontro, todos os dias da minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Olha, meus amigos, aqui o profeta Jó, ele faz uma referência à luta diária, em que ele sustenta contra as misérias, as dificuldades da vida dele naquele momento. Enquanto isso, ele diz que ele espera, no transcorrer desta existência, a sua mutação. E o que quer dizer mutação? Mutação quer dizer transformação. Mas que ele faz? Ele espera essa transformação com resignação. E quantos de nós aqui podemos nos identificar com essa fala de Jó, nesta tradução de Osterwalde, né? Em que, na guerra que nós estamos constantemente enfrentando no nosso dia a dia, aqui nesta encarnação, na encarnação atual, essa guerra conosco mesmo, vencendo os nossos instintos, vencendo ainda, tentando adquirir novos valores, tentando compreender tudo isso que passa ao nosso redor e que aos nossos olhos muitas vezes julgamos como injustiça, mas ele diz aqui que ele aguarda, vejam, estou esperando pacientemente que chegue o momento da minha transformação, que neste caso só vai poder acontecer através da morte no tempo adequado. Por isso que ele diz que espera. Mas vejam na versão grega, Kardec analisa a frase, que vocês podem até achar, nossa, é repetitiva, porque é tradução, né? Da mesma fala lá do grego, em que era falado, aqui não é grego, não, era aramaico, né? Porque é o Antigo Testamento, e várias outras línguas que eram utilizadas na época. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Então, não tem como negar. Eles já traziam esse conhecimento da reencarnação embutido, né? Ali como fazendo parte da sua cultura. E aqui Kardec nos diz assim, ó, o profeta Jó fala abertamente quando acabar sua existência aqui na Terra, porque nas duas traduções ele fala minha existência, ele não fala minha vida. Olha que interessante. Hoje nós aprendemos que, como espíritos, nós temos uma única vida, criados lá a princípio por Deus, e transcorrer infinitamente a nossa vida de espírito. O que nós vivenciamos aqui na Terra são inúmeras existências. E aqui está de uma forma muito clara. Ele fala existência terrestre. E outra coisa, quando acabar sua existência aqui na Terra, através da morte, ele esperará noutro local, como se fosse um intervalo entre uma existência e outra existência. O que Kardec hoje nos ensina, através do Espiritismo, que este intervalo de uma existência para outra, o espírito fica na erraticidade. Ele é um espírito errante, o que não significa que ele errou, mas sim que ele está nessa espera de uma nova oportunidade, sendo instruído, sendo orientado, sendo despertado. Até aguardarmos, então, uma nova oportunidade de reencarnação. Nós observamos aqui, meus amigos, que a revelação divina do princípio da reencarnação fazia parte, então, da cultura judaica. Lembrando que os judeus, como Jó, como tantos outros, eles
atestavam esse conhecimento popular do princípio das inúmeras existências através de versos, através das suas orações. Quando nós falamos de inúmeras existências, consequentemente estamos falando da reencarnação. Porque para se ter inúmeras existências, há necessidade de retornar ao plano físico. E este conhecimento, essa revelação divina, ela é confirmada por Jesus. E Kardec, então, nos faz uma reflexão. Quanto é importante nós entendermos que negar o fato da reencarnação também é renegar os ensinamentos do Cristo, que veio confirmar. Mas aí nós temos que trazer novamente o que a fala de Jesus. Aqueles que têm ouvido de ouvir, que ouça, aqueles que se sentem preparados para isso. Então, Kardec, ele fecha esse item 17 nos dizendo que a reencarnação é uma lei natural. E somente a reencarnação, meus amigos, pode nos dizer, como homem, como humanidade, de onde ele vem, para onde vai e por que nos encontramos aqui na Terra. E também é só através da compreensão da reencarnação e da crença da reencarnação que nós vamos entender e justificar todas as anomalias que nós passamos, que nós trazemos, tanto de ordem física como de ordem moral, assim como as injustiças, né, aparentes da vida que estamos vivenciando hoje. Mas nós temos que trazer mais um momento de reflexão antes de respondermos ainda as perguntas que aqui estão. E eu convido a Sílvia para trazer novamente as suas ponderações, porque qual seria então a importância para nossas vidas aqui, como encarnados, nesse momento de grandes provas pelas quais estamos passando e que, como humanidade, já passamos também anteriormente? Ter essas respostas a essas perguntas, né? E que só a reencarnação pode nos dar, só a reencarnação pode tornar inteligíveis os ensinamentos contidos no Evangelho. Se nós formos analisar, a gente analisando hoje, né, essas dificuldades que estamos passando com a pandemia, que já estamos aí arrastando 2 anos com ela, e vamos descobrindo cada vez outras novas cepas, vamos assim dizer, né, que o vírus vai cada vez mais aumentando, se modificando, se transformando, né? Para que tudo isso? Né? Nós poderíamos até falar que injustiça divina para conosco, num tempo de tanta tecnologia, da ciência elevada, mas nós passamos por tudo aquilo que é necessário para nós olharmos para dentro de nós, para nós nos modificarmos, para sermos, e não é injustiça divina, não, é uma justiça de amorosidade, de misericórdia de Deus para conosco. Porque é o momento que nós temos, é na dor, é nesses momentos de turbulência que nós paramos para refletir na nossa vida, na nossa existência. E nós podemos ver, olha, eu não posso falar das pessoas, porque eu posso falar de mim numa reflexão, né? E eu posso dizer que nesses 2 anos de reclusão, porque eu não chamo isso de reclusão, eu chamo isso de oportunidade de ter estado dentro do meu lar, né? O quanto de aprendizado eu tive, o quanto de modificações eu pude fazer, compreendendo o que é que, para mim, Deus estava pedindo nesse momento. Porque não foi para me punir, não foi para punir ninguém, mas foi sim para que nós despertássemos do nosso envolvimento grandioso com a materialidade, com as ilusões que a vida material nos traz. Nós tivemos que eliminar quantas coisas da nossa vida para podermos ficar no acolhimento do nosso lar. Nós
nos relacionamentos, né? Mães e filhos afastados por conta das distâncias e de não poder estar se locomovendo, né, Margarida? A gente sabe disso, como foi difícil esse período, sim, mas foi importante de compreender. Hoje, quando nos encontramos, quando estamos juntos, nós valorizamos muito mais aquele momento de estarmos ali, né? E não foi à toa. Quantos pais, neste momento, descobriram quem eram os seus filhos verdadeiramente, que não os conhecia? Tantas atividades, tanto trabalho, tanta coisa que nos chama, desvia a nossa atenção do que é verdadeiro e do que é importante para a nossa vida, na existência em que estamos. Então, nessa questão das injustiças divinas, quando nós ainda acreditamos que somos punidos por Deus na nossa vida, nós ainda não compreendemos para o que nós estamos fazendo aqui, na existência. E nem a oportunidade bendita que a reencarnação está nos dando. Não só com essas dores que a gente passa com a pandemia, que foi para muitos espíritos reencarnados aqui na Terra, é a primeira vez que passa por uma pandemia. Para outros, não. Mas o que veio mostrar para nós? Que ainda somos rebeldes? Que não confiamos em Deus para que nós pudéssemos fazer essas transformações tão necessárias para nós? Essa turbulência que nós passamos, não só com a pandemia, com tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje, né? Mas ela veio despertar para todos nós a importância dessa existência na vida do espírito. Eu, Margarida, e todos vocês, amigos que estão nos ouvindo também. Esse despertar da nossa consciência veio como uma oportunidade esse momento difícil, mas veio tirar um véu da nossa frente, para que nós pudéssemos compreender o valor da reencarnação na vida do espírito e nos preparar para sermos melhores quando daqui sairmos para a nossa próxima encarnação. Esse é o objetivo. Então, não existe injustiça, porque não passamos nada daquilo que não precisamos. Nós estamos vindo existência a existência, reencarnação a reencarnação, encarnação a encarnação, para o despertamento desses ensinamentos maravilhosos. E de compreendermos que a nossa vida não termina aqui. É uma existência de aprendizado, de transformação para a verdadeira vida que é a espiritual. E quando eu compreendo esse ciclo da encarnação, da reencarnação, ora estamos aqui, ora estamos no plano espiritual, quando eu compreendo a importância desse ciclo, eu aproveito melhor os momentos em que eu passo na vida. E compreendo que toda dificuldade que eu passo é momento de refletir o que é que eu estou fazendo fora das leis divinas, para aquele despertar, para o meu despertar do espírito imortal que sou, que passo por tudo que passo pela misericórdia divina. Porque não é ele que me pune, não é ele que me traz a dificuldade, sou eu, nas minhas escolhas, né? Na incompreensão dessas leis, como eu já disse. Agora, quando eu confio, quando eu tenho fé no futuro melhor, eu compreendo o que passou hoje. Olha a fé aqui de novo. Né? Querida, nós já estamos chegando no final do programa e temos duas perguntinhas aqui. A pergunta da Inácia Rabelo, de Atalaia, Aracaju, ela, do Sergipe, ela nos fala, eu acredito que a pergunta dela já foi respondida pela pergunta de cima, mas ela diz assim: vocês conhecem algum caso de pessoas que provaram ser a reencarnação de alguém aqui no Brasil e no mundo? Vejam, meus amigos, existem vários livros que citam, porque quando ela diz aqui no Brasil e no mundo, porque o espírito ele não tem pátria.
né? Em alguns momentos, em algumas existências estará aqui no Brasil, em outras existências já vividas em outros países, ou até mesmo em outros planetas. Mas eu diria que não há necessidade de provas, né, de provas materiais, mas há muito material para que a gente possa buscar, como o livro Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, ele vai citar as inúmeras encarnações de Chico Xavier. E que é interessante para a leitura, é interessante para as comprovações que são solicitadas. Da mesma forma, do livro anterior, dos 20 casos de reencarnações, que não é espírita, né? E que traz, assim como outras obras, vão trazer fatos relatados e são comprovados através da história dessas reencarnações. Silvia, se você gostaria de complementar ou já ler a terceira, por gentileza. Tá, vamos ler a terceira, então. Acho que você já falou o que precisaria. Que ligações poderiam ser feitas entre as citações de vida após a vida da Bíblia Sagrada e o moderno Espiritismo? Solange Klein, Padre Bento e Tu, São Paulo. Que ligações poderiam ser feitas? Eu acho que o Espiritismo vem complementar, né, o que a Bíblia trouxe, né? Como a Margarida mesmo estava falando, do Antigo Testamento, o Novo Testamento, e o Espiritismo não muda nada disso, ele só vem clarear a nossa mente e mostrar que é a nossa vivência, que esses são os ensinamentos, essas são as leis divinas, e o Cristo veio nos ensinar a vivenciar, e Kardec trouxe para nós de uma maneira muito mais fácil para a nossa vida, para que a gente pudesse trazer para a nossa vida, né? É a Eu entendo. mesma coisa que quando Jesus esteve aqui na Terra, ele diz assim: eu não vim destruir as leis. As leis, que leis eram essas? Primeiro, as leis divinas, e também as leis que os profetas já vinham trazendo, os ensinamentos que os profetas vinham trazendo. E o Espiritismo tem o mesmo papel. Ele não veio destruir o que Jesus falou, nem o que está no Antigo Testamento. Ele veio realmente, como disse a Silvia, clarear. Então, que ligação nós poderíamos fazer? A ligação da utilidade desse conhecimento. O que é esse conhecimento que já foi trazido para a humanidade lá antes de Jesus, depois endossado por Jesus e agora esclarecido ainda mais pelo Espiritismo, traz na minha vida, em mim, como pessoa, como esse espírito em evolução. Que utilidade ele traz para mim? Porque se ele não me transformar, não adianta a gente ficar estudando, não adianta nós ficarmos de joelhos orando, nem louvando a Deus, se ele não me transforma em uma pessoa melhor. E espero, meus amigos, que a gente tenha, de alguma forma, respondido as questões, agradecendo a participação dos amigos. E estamos realmente chegando ao final do nosso programa, que passa muito rapidamente. E eu vou pedir para a Silvia, então, fazer a nossa prece de encerramento, já dando voz ao nosso companheiro Tavares. Depois deste banquete de conhecimento, de tantas informações que são trazidas através desse Evangelho bendito, nós só temos gratidão, Senhor, por tudo que recebemos, não só nestes momentos, mas nos momentos da nossa vida em que podemos vivenciar esses ensinamentos com amor, com dedicação, com fé e com a compreensão que somos espíritos imortais vivendo uma experiência na Terra para o nosso próprio progresso. Gratidão imensa, Jesus. Gratidão imensa, amigos espirituais, por este momento de luz, de conhecimento, de paz, de amparo e de forças para a nossa vida. Que a tua paz e o teu amor sejam em nossos corações, nos conduzindo para o bem, para sermos melhores a cada dia, transformando as nossas tendências para sermos realmente seguidores de Jesus. Que a paz do teu amor, Senhor, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.
Muito bem, meus amigos. Só lembrando, antes de chamarmos o Tavares, que a partir do nosso próximo programa, nós traremos o tema Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Trazendo aqui exatamente isso que nós acabamos de falar, respondendo à pergunta da nossa amiga, qual é a utilidade desse conhecimento para compreendermos os laços de família. Muito bem, Tavares, meu amigo, a vez é sua agora. Muito bom dia, meninas. Que felicidade terminarmos esse tópico da reencarnação e da ressurreição tão maravilhosamente. E agora vamos para os laços de família. Mas antes, Margarida e Silvia, de eu falar da programação de hoje, eu queria trazer à baila, como diz um amigo nosso, duas estreias que nós vamos ter na Web Rádio Estação da Luz. Sexta-feira próxima, exatamente dia 3 de dezembro, às 10h10, iremos iniciar o programa Conversando sobre Você, com o nosso irmão Guaraci Silveira, de Juiz de Fora, Minas Gerais. E o tema será Quem Somos Nós. E na próxima quinta-feira, não é essa, mas a quinta-feira, dia 9, nós iremos estrear às 6h30 da manhã, quinta-feira, dia 9, o programa Arte e Espiritismo, baseado no livro do Leon Denis, A Arte e o Espiritismo. Então, a apresentação do livro, a parte 1, vai ser justamente o primeiro tema desse programa, que são com as meninas lá do CELD, do Centro Espírita Leon Denis, lá do Rio de Janeiro. É a quarta parceria que nós fazemos com eles. E aí teremos a Cleni, a Lina, a Cidélia, a Janaína e a Alzenita. Santos, está sem foto, nós estamos preparando o cartaz que vai estrear aqui na grade de programação da Web Rádio Estação da Luz, sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Nós começamos a nossa programação hoje com o tema Ressurreição e Reencarnação, dentro do programa Jornada ao Conhecimento, estudar, divulgar e vivenciar. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer do novo, o item de 10 a 17, com a Margarida e com a Silvia. Daqui a pouquinho, às 18 horas, a Silvia troca de roupa e já volta para cá para fazer mais um trabalho conosco, que é o Evangelho por Emmanuel, às 18h05, que é a carne, uma pergunta que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Emmanuel, pela psicografia de Francisco de Paula Cândido. Às 19 horas, a nossa parceria com a Rádio Rio de Janeiro, AM 1450 anos, divulgando o Espiritismo, dentro do programa Conhecendo o Pensamento de Allan Kardec. Qual o objetivo da Revista Espírita? Vamos trabalhar hoje o futuro do Espiritismo, que está lá na Revista Espírita de junho de 1863, uma mensagem de um filósofo do além, segundo ele colocou como o espírito, né? O filósofo do além. Às 20 horas, nós temos o programa Herculano e o Homem no Mundo, com a Heloísa Pires, filha do próprio Herculano, o Herculaninho também, o Alberto Magno, o Wagner Tadeu, todos de São Paulo, que vão estudar hoje O Espírito e o Tempo, um livro do Herculano Pires. E finalizando, às 21h30, Obsessão e Desobsessão, é o programa que o nosso querido Erinaldo Bezerra e Carlos Eduardo, aqui do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, aqui de Natal, fazem. Quais as tarefas que o médium pode realizar na casa espírita? E hoje nós daremos, ou eles darão um toque todo especial à questão das mediunidades que podem ocorrer na casa espírita e a tarefa que pode ser realizada principalmente com relação à psicometria, certo? Então, essa é a nossa programação para hoje e a nossa estreia para sexta e para quinta da próxima semana. Muito obrigado pela honrosa possibilidade de divulgar nosso web rádio Estação da Luz aqui dentro do seu programa. Muito obrigado, paz e luz com Jesus. Nós que agradecemos, Tavares, e vamos encerrando então, meus amigos,
deixando a todos o nosso abraço, lembrando que tenhamos confiança em Deus nesta nova situação que iremos enfrentar, mas façamos a nossa parte. Tomemos a vacina, usemos máscaras, evitemos aglomerações, para que sejamos nós veículo dessa transformação tão necessária, que é a caridade em relação aos outros, em relação a nós mesmos. Então, eu deixo aqui o meu abraço e passo a palavra à Sílvia, para que também possa fazer a sua despedida. Gratidão imensa, amigos, por este momento, que nós possamos realmente vivenciar o Evangelho de Jesus na nossa jornada evolutiva. Que Jesus abençoe esse propósito, né, de aqui estarmos compreendendo para poder vivenciar. Que a paz do Mestre esteja com todos nós em mais esta semana. Um grande abraço a todos e até a próxima terça.